Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me vê a partir desse momento em qualquer lugar desse imenso país pelo site do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Meu nome é Giovanni Moraes e estamos começando hoje o nosso curso de Direito Penal rumo a esta preparação para a prova de agente da Polícia Federal. E na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto que está virando meio que arroz de festa aí em provas de concurso, não só de concurso para a Polícia Federal ou então para delegado de Polícia Civil, mas os concursos como um todo, que é a parte referente aos princípios constitucionais que norteiam o direito penal. Escuta o que eu estou falando. Na hora que você for fazer uma provinha de agente de Polícia Federal, normalmente os 2 ou 3 primeiros itens da prova, já que a normalidade é que seja uma prova de verdadeiro ou falso, os 2 ou 3 primeiros itens vão versar normalmente sobre os princípios constitucionais do direito penal. E são esses princípios que eu gostaria de conversar um pouquinho na aula de hoje com vocês. E aí, meu patrão, eu já vou pedir uma gentileza nesse nosso primeiro contato, nesse nosso primeiro interlóquio aí, eu já vou pedir uma gentileza que vocês tentem acompanhar o máximo possível as nossas aulas, ao longo dessas 15, 16 aulas que nós vamos ministrar aqui, tentem acompanhar o máximo possível as aulas, fazendo a consulta à letra da lei. Por diversas vezes ao longo das nossas aulas, eu vou citar aqui para vocês dispositivos normativos. Na aula de hoje, dispositivos notadamente da Constituição Federal. E nas próximas aulas, dispositivos, regra geral da lei penal e, em alguns casos mais específicos, também da legislação penal especial. Embora legislação especial vocês vão ver de forma extremamente bem detalhada com o meu amigo doutor Guilherme Rocha, ok? Então vocês na aula de hoje já vão se acostumando e já vão pegando aí o texto normativo. Mais especificamente, eu gostaria que hoje vocês pegassem a Constituição Federal. Abre teu Vadimeco, clica aí na internet, deixa uma paginazinha minimizada com o texto da CF de 88 aberta e, mais especificamente, quase tudo que eu vou falar hoje para vocês encontra-se no artigo 5º da Constituição Federal de 88, beleza? Só que antes de nós iniciarmos especificamente a análise de alguns dos incisos do artigo 5º, destacando os principais princípios constitucionais que norteiam o direito penal, eu gostaria que vocês tentassem entender empiricamente o que é e para que servem esses benditos desses princípios. Por que é que hoje se dá tanto valor, não só em provas de concursos públicos, mas no direito como um todo, no dia a dia do direito penal, por que é que hoje se dá tanto valor a esses benditos desses princípios constitucionais? Bom, pessoal, a essência por trás destes princípios diz respeito ao fato de que eles funcionam como grandes norteadores da aplicação prática e concreta do direito penal no nosso dia a dia. Estudar os princípios constitucionais do direito penal, na verdade, estudar os princípios constitucionais de qualquer ramo do direito, penal, civil, administrativo, trabalho e por aí vai, significa dizer que o agente está estudando as demarcações, as delimitações, os critérios constitucionais que vão balizar a aplicação destes ramos do ordenamento no dia a dia da coletividade. Trazendo especificamente para a nossa área, eu sempre gosto de dizer que os princípios constitucionais do direito penal, eles funcionam como espécies de estacas, como espécies de demarcações. Eles funcionam como uma grande delimitação, como uma grande demarcação de até onde a aplicação concreta das regras penais pode ou não ir. Eu me lembro nesse momento de uma frase do talvez um dos grandes professores que eu tive a oportunidade de ter tido aula na minha vida, um dos
Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para conversar sobre economia, mais especificamente microeconomia, para a prova de agente escrivão da Polícia Federal. Nesta aula de hoje, a dedicação nossa, o estudo nosso é voltado para o interesse da racionalidade econômica do Estado. Item expressivo do edital de vocês, que para nós entendermos o que é o contexto da racionalidade econômica do Estado, eu praticamente perdi 3 aulas conversando de sedimentação de uma base onde a gente possa literalmente construir o que vem a ser essa lógica da figura do Estado ou do governo. Então, quando nós estamos olhando o estudo econômico, a administração pública vai falar nos atores de mercado, né? Nós, na economia, nós vamos falar dos agentes econômicos. Então, quais são os agentes econômicos? Nós temos, num ambiente de concorrência perfeita, nós só temos 2. O produtor e o consumidor. Então, esses 2 agentes, em equilíbrio, atuando de forma aonde os produtores querem maximizar o lucro e os consumidores querem maximizar o consumo, nós então temos esse embate de forças que vão recair no equilíbrio. Então, historicamente, o que a gente dá o exemplo? A gente dá o exemplo, disponível aqui o copo d'água, como que a gente põe preço nesse copo d'água. É claro que o produtor quer cobrar o preço mais alto possível e o consumidor quer pagar o preço mais baixo possível. Isso há um mercado, como Adam Smith diria, dentro da economia clássica, que é o quê? Que há um mercado onde existe uma mão invisível que conduz à formação do preço. Então, o mecanismo de preços, dentro de um espírito racional dos produtores e dos consumidores, é o mecanismo que determina o preço para as coisas. Então, no contexto da racionalidade econômica do Estado, nós vamos encontrar produtos ou bens que a gente não consegue aplicar o mecanismo de preços, né? Por diversos motivos. Então, nesse momento, a gente justifica o ingresso de um terceiro elemento, que é o Estado ou a figura do governo enquanto agente econômico. Então, aí passamos a ter 3. Quando você estuda a macroeconomia, num determinado momento, você olha para dentro de uma nação e você fala o seguinte: bom, temos produtores, temos consumidores e temos o Estado. Mas agora, a nossa nação, ela vai abrir as suas portas para o comércio internacional. Também na microeconomia podemos fazer isso. Vide a vis, na prova de 2009 de vocês, que falou alguma coisa de taxa de câmbio. Mas taxa de câmbio nesse sentido, enquanto a macroeconomia está preocupado com os grandes agregados nacionais, como a produção nacional, a inflação, a microeconomia está preocupada o quê? Ela está preocupada com os nichos econômicos, ou com uma empresa em particular, né? Então, nesse sentido, a economia fecha com 4 agentes: os produtores, os consumidores, o governo e o resto do mundo, ou seja, os países que nós vamos efetivamente ter trocas comerciais. Bom, neste momento, e diga-se de passagem, todo o estudo que nós desenvolvemos até agora, seja de demanda, elasticidade, seja de processo histórico, a gente estava vendo o quê? A gente estava vendo um ambiente condicionado à concorrência perfeita, produtores e consumidores interagindo no mercado. Hoje, do ponto de vista de racionalidade econômica, é que a gente efetivamente entra com o contexto do Estado, e nesse contexto do Estado, nós vamos literalmente discutir o quê? Nós vamos discutir a figura da eficiência econômica e o que significa eficiência econômica, né? Então, a gente mais ou menos entrou na última aula nesse contexto de que os mercados, né, fazendo uma análise do mercado de concorrência perfeita, é importante a gente também conceituar o que se vem a ser o ambiente de concorrência perfeita. Então, o ambiente de concorrência perfeita é exatamente aquele ambiente onde nós temos o quê? Nós temos diversos produtores